Olá pessoal, bem-vindos ao especial de Páscoa da Trecheira Violenta. Eu sou o Sr. Presas e esse é Cthulhu. E o filme da vez é Bunnyman, de 2011, que na escala terráquea do site IMDb tem incríveis 2.9 de nota. Eu acho que esses especiais são uma desculpa que o Oswaldo e a Karina usam pra fazer a gente falar de filmes que eles não estão afim de falar. Bem, Bunnyman é uma tentativa de filme slasher que é um cara vestido de coelho que mata as pessoas. E por mais divertido que um cara vestido de coelho com uma motosserra matando gente possa parecer, a grande verdade é que esse filme é um constrangimento sem graça inigualável. Eu acho que esse filme seria melhor se eles tivessem colocado um coelho de verdade pra atacar as pessoas. Eles já fizeram isso com um filme chamado A Noite dos Coelhos nos anos 70, mas aquele filme é horroroso também. Eu não sei qual é a dificuldade que os humanos têm em fazer coelhos assassinos. Eu já visitei planetas onde os coelhos eram treinados como máquinas de guerra. Isso não é a trama do Lorde Coelhão dos filmes da Turma da Mônica? Era baseado em fatos, ok? Bunnyman é um desses filmes B que foi escrito, dirigido, montado, produzido e estrela um cara chamado Carl Lindbergh. Quem que ele faz no filme? Ele é o cara vestido de coelho com a motosserra. Eu não sei muito de psique humana, mas eu acho que isso explica muita coisa. É um clássico filme que o diretor fez tudo. Foi porque ele não tinha como pagar o cachê das pessoas ou porque não tinha gente disposta a colocar o nome nessa merda, não sabemos. O que sabemos é que o filme é um desastre. E nem pra ser um desastre legal, tipo uma Atlantis ou Pompeia da vida, ele é um desastre chato, tipo aquele rolê lá que aconteceu em Roanoke. Mas antes de falar mais do filme, me pediram pra falar aqui pra vocês seguirem o Oswaldo e a Karina na Trecheira Violenta, nas redes sociais e nessas coisas, pra comentarem aí embaixo o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram ele, deixarem outras recomendações de filmes pra gente falar. Inclusive pra eu e pra Cthulhu falar aqui no canal, não sei, é capaz que a gente acabe fazendo mais vídeos desses. E também eu vou deixar aqui um aviso de spoilers, apesar de eu não entender muito bem por que os humanos se importariam com spoilers desse filme, bem, esse vídeo vai ter spoilers. Então, Cthulhu, explica a trama aí pra gente. Não tem muito o que explicar, Sr. Presas. O filme começa com um trecho gravado em Super 8 que não tem muito a ver com o resto da trama. É só um humano aleatório matando uma outra humana na facada. O filme não começa com isso, não. O filme começa com uns flashbacks esquisitos, mal feitos, que mostram o passado do Bunnyman. Não, o filme começa com esse assassinato mal gravado. Você assistiu o filme certo, Cthulhu? Parece que você assistiu um filme snuff sem querer. Sr. Presas, eu sou um deus ancião que é mais antigo que o próprio tempo, e eu garanto que eu não assisti o filme errado. Ok, após uma breve pesquisa, nós descobrimos que existem duas versões diferentes de Bunnyman. A primeira lançou em 2011 e é um belo festival de chatice. A segunda foi lançada em 2019 e é conhecida como Edição Grindhouse, que o diretor remontou o filme todo tentando deixar mais cômico. Ele não conseguiu. Na verdade, eu acho que ficou pior. Mas a trama das duas versões é basicamente a mesma, porque é a mesma filmagem. Então, Cthulhu, ignorando as introduções diferentes, qual é a trama do filme? Como eu tava dizendo, Bunnyman não tem muita trama. É sobre 6 humanos que estão viajando de carro e encontram na estrada o Bunnyman, um cara vestido de coelho que usa uma motosserra. Eles ficam andando perdidos na floresta até o Bunnyman matar eles. É só isso que acontece no filme. Na primeira metade você fica entediado porque não acontece nada, e na segunda metade você sente saudade da primeira. A melhor coisa dos filmes são os trechos em Super 8, que acontecem no final ou no começo, dependendo da versão, que contam mais ou menos a história do Bunnyman. Na versão original isso é até legal porque o snuff que abre o filme não tem explicação nenhuma, mas nos trechos finais você descobre que aquele era o pai do Bunnyman, matando a mulher. Também não é difícil ser a melhor coisa do filme quando o resto é muito ruim. Acho que se for pra tirar um positivo, eu vou falar do cenário da cabana com as estátuas da frente que é bonitinho. Quer dizer, não é nenhuma Capela Sistina, né? Mas pelo menos eles se deram o trabalho de achar uma estátua desse santo coelho. Cthulhu, não existe um santo coelho. Não? Eu não sou muito inteirado em mitologia humana. Achei que a Páscoa era sobre um coelho antropomórfico que colocava ovo de chocolate, mesmo sendo um mamífero. De resto, o filme não tem nada decente. As atuações são péssimas e os personagens... Eu acho que chamar de personagens é demais, porque eles são só uma lista de nomes. Eles não têm caracterização nenhuma, você não sabe qual é a relação entre os membros desse grupo, você não sabe o que eles fazem da vida, você não sabe nem por que todos eles estão nesse carro ou pra onde eles estão indo. Não tem aquele momento onde cada um tem uma fala pra pelo menos estabelecer uma característica marcante. Não tem nada. Se você substituísse todos os personagens desse filme por um monte de João bobo, não faria a diferença. Eu ouso
dizer, Sr. Presas, que os João Bobo fariam decisões melhores, porque os personagens desse filme têm uma caracterização. Todos eles são muito burros. Eu presenciei mais ou menos uns 6.000 anos de história humana e eu vi muita gente tomando decisão estúpida. Mas aí tem essa humana que tá escondida atrás de um arbusto e do nada começa a gritar com outro humano que tá lá com ela, quando ela sabe bem que o Bunnyman tá do outro lado comendo um cérebro. Essa humana fez a coisa mais estúpida que eu já vi. Mereceu mesmo levar uma motosserra no meio dos córneos. A trama do filme pode ser quebrada em 3 partes. A primeira parte é os jovens no carro batendo racha com o caminhão do Bunnyman. Isso demora demais e é bem chato. É uma versão piorada do começo de Olhos Famintos. A segunda parte da trama são 6 jovens encontrando com personagens aleatórios no meio do mato, pedindo ajuda e sendo negados. Quase nada nessa parte faz diferença pra trama e podia ser só tirado do filme pra fazer um média-metragem. É tudo filler. A terceira parte eles encontram o Bunnyman e o filme vira um plágio descarado de Massacre da Serra Elétrica, mas com o Bunnyman no lugar do Leatherface. Aparecem outros membros da família do Bunnyman e, claro, tem até uma cena de jantar. Até o final do filme é um plágio direto, com o Bunnyman sozinho andando na estrada, igual o Leatherface. E a trama é cheia de ponta solta. Tem uma cena que uma jovem briga com o resto do grupo e vai embora sozinha. E na cena seguinte, ela tá de volta como se nada tivesse acontecido. E tem uma cena que a humana do mal tá ajudando um amigo dela a desovar um corpo. E essa parte da trama nunca é relevante. Não acontece nada, esse amigo nunca mais aparece. O próprio Bunnyman é um personagem fraco, não tem nada marcante sobre ele, tirando o visual. Ele não fala, ele não tem objetivo, ele só tem um passado ambíguo meio estúpido, que é o mesmo passado que a gente já viu em vários filmes de terror. O que é meio triste, porque o Bunnyman na verdade é inspirado em uma lenda urbana real que aconteceu em Nova Jersey. Nos anos 70 tiveram 2 casos separados de pessoas que supostamente foram atacadas por um cara usando uma roupa de coelho e usando um machado. Ah, então é isso que os humanos comemoram na Páscoa? É isso sim, Cthulhu. É isso mesmo. E tudo bem, o Bunnyman pode ser o assassino slasher sem história, sem nada, ele não seria o primeiro. Ele podia se sustentar só no visual se ele pelo menos tivesse umas cenas de assassinato legais. Mas é claro que ele não tem. Esse filme não tem efeito de gore nenhum, quase. A maioria das cenas de morte é só um corte discreto pra sangue jorrando em alguma coisa e você não vê nada do que acontece. O maior efeito que tem aqui é o rosto do Bunnyman, mas ainda assim só parece uma máscara de Halloween por baixo da máscara de coelho. Na versão Grindhouse do filme, o diretor tentou arrumar isto colocando uns efeitos digitais, e eles são todos vergonhosos. Ele tentou fazer uma coisa mais cômica. Tem algumas mortes que são uma PNG do ator voando pela tela. Eu pessoalmente acho vergonhoso quando tentam fazer uma imagem estática se passar por um personagem falando. É um absurdo. Tem uma outra que ele só colocou uma imagem PNG em cima do rosto do cara que é muito mal feito. Dá pra ver o recorte do cabelo e dá pra ver a luz verde original da foto aqui também. E claro, ele também colocou um olho 3D de banco de dados mal encaixado aqui. Essa imagem causa o mesmo efeito em designers que eu causo em marinheiros. Eles olham pra isso e dá um piripaque, o cabelo fica branco e eles caem mortos no chão. Falando na versão Grindhouse, eles tentaram fazer o filme parecer com um filme dos anos 70, e pra isso eles só socaram um monte de filtro em cima do filme que eles já tinham. E aí fica aquele ruído bem falso, que não faz sentido e que fica se repetindo, porque só tinham alguns segundos de ruído pra usar. E eles fazem umas gracinhas tentando imitar o Grindhouse do Tarantino. Eles colocam uma pausa pra passar comerciais antigos no meio do filme. Porque é claro que um filme de 1h30 precisa de uma pausa de 2 minutos no meio pra passar comercial falso. E tem vários momentos que eles colocam um aviso de que o rolo do filme sumiu, o que seria até uma boa ideia se eles usassem isso pra cortar parte filler da metade do filme. Mas não, eles mostram que tem um rolo perdido e depois voltam a história pro mesmo lugar. Não tem nada perdido. A única coisa perdida aqui é a minha paciência. Olha, tacar todos esses efeitos de filtro e tudo mais em cima do seu filme ruim é tipo colocar chocolate granulado em cima de um cocô. O resultado pode até ficar parecido com um brigadeiro, mas ainda vai ser um cocô. E nem é só isso que a versão Grindhouse faz. Eles ainda ficam colocando uns vídeos velhos de bancos de dados no meio do filme, que vai desde coisas mais verossímeis, tipo um carro caindo do penhasco e explodindo, até tentativas de comédia. Na metade do filme, que é só personagem andando na floresta sem rumo, eles ficam colocando imagens de deserto, colocam um mapa passando pelo mundo, estilo Indiana Jones, e colocam até uma cena que não faz sentido nenhum, que os personagens entram em um buraco de minhoca e vão parar em Nova York. Aí o filme fica passando umas imagens aleatórias de Nova York antes de voltar pra trama. Isso é uma tentativa de comédia, mas ficar mostrando o vídeo de banco de dados não é engraçado. E além disso, tem uns trechos que o filme pausa pra mostrar umas outras cenas do Bunnyman, tipo o Bunnyman jogando pedra em cima da casa, ou o Bunnyman matando uma mulher no chuveiro. Isso não tem nada a ver com a trama. Tem tanta coisa enfiada aqui que te distrai do que tá acontecendo, que eu acho que esse é o filme que menos quer mostrar o próprio filme pra quem tá assistindo.
Ah, e claro, a direção é uma merda. Na versão original ela só é meio confusa, tem uns cortes feios, uns erros de continuidade, mas não é nada gritante. Na versão melhorada, ele coloca umas premonições no meio do filme sem muito motivo, ele aumenta o número de cortes na cena e fica ainda mais incompreensível. Sério, não tem nada para salvar a técnica dessa zona. E agora vamos falar da trilha sonora. Ou melhor, da trolha sonora, porque o áudio desse filme é uma atrocidade. O áudio do filme todo é uma merda. Quer dizer, na versão original é mais ou menos ok, mas na versão nova ele é muito arbitrário. Tem planos que eles só tiram o som completamente, sem motivo, e isso no meio de cenas que deviam ser barulhentas, tipo uma perseguição de carro. E no final do filme tem um diálogo enorme, que eles só colocam uma música de fundo muito mais alta do que o volume dos personagens, então não dá pra escutar nada que eles falam. Eu diria que isso é um ponto positivo, na verdade, porque acho que esses personagens não têm nada pra falar que eu queira escutar. A trilha sonora do original é uma ambientação genérica. A da versão nova é um John Carpenter com desconto e tem cena que parece que as duas estão tocando juntas. Quer dizer, pode até ser um pouco de água do mar que entrou no meu ouvido, mas eu tenho quase certeza que dá pra escutar duas músicas diferentes aqui ao mesmo tempo. Tem isso junto com as cenas que eles tentam fazer uma dublagem ruim de comédia de novo, que não é nem um pouco engraçado, é forçado. E essa reedição toda só me faz parecer que o cara sabia que tinha um filme ruim e chato, e ele tentou meter um caô, tentou fazer uma montagem estilo YouTube Poop, e deixou tudo muito mais mal feito de propósito pra tentar deixar mais engraçado, e não deu certo, só ficou mal feito mesmo, ficou ruim, ficou chato e ficou constrangedor. Esse tipo de filme me faz querer abrir os portões de Relié e deixar os anciões dominarem a Terra de novo. Porque eles podem ser uns bichos cheios de tentáculo e de olho, e eles são bem feiosos, mas pelo menos eles não fazem filme merda. A categoria que a gente coloca, a versão original é um sonífero. A versão Grindhouse tem a honra de ir pra pior categoria do canal, que é o tal do My Eyes.